O aumento de casos de Covid na Europa e na Ásia acendem um alerta para um possível recrudescimento da pandemia no Velho Mundo ou nasquelas regiões. Vários países já decretaram novas medidas sanitárias e passaram a exigir a vacinação. A Organização Mundial da Saúde e a Fiocruz aqui no Brasil acompanham com preocupação e afirmam que o maior número de mortos está entre os não vacinados. A Organização Mundial da Saúde vê com preocupação a elevação de casos graves e mortes por Covid-19 na Europa e na Ásia. Segundo a OMS, houve um aumento de 5% no número de mortes associadas à doença na Europa, enquanto na América as mortes tiveram redução de 3%. No sul e leste da Ásia, os casos aumentaram em 3% e as mortes em 1%. Isso tem levado os países a voltarem atrás em ações que flexibilizaram o uso de máscaras, a vacinação e o distanciamento social. Na Áustria, novas medidas restritivas foram impostas essa semana. Toda a população terá que respeitar um novo lockdown, com confinamento total, inclusive as pessoas já vacinadas. Desde a semana passada, o chanceler Alexander Schallenberg anunciou ainda que a vacinação contra a Covid-19 será obrigatória. Na Bélgica, as novas restrições provocaram protestos. O primeiro-ministro, Alexandre De Croo, disse que as manifestações fazem parte do direito à liberdade, mas que não serão permitidos ataques à polícia. Violência surgente contra a polícia. Na Holanda, onde o governo anunciou restrições ao horário de funcionamento de bares e restaurantes até o dia 4 de dezembro, também houve protestos e pessoas ficaram feridas. Durante as manifestações, foram disparados fogos de artifício e a polícia revidou. Na Alemanha, o aumento de casos de Covid tem superlotado hospitais. O ministro da Saúde disse que até o fim do inverno, todos os alemães estarão vacinados, curados ou mortos pela Covid-19. O país tem cerca de 60% da população vacinada e os casos mais graves da doença, que levam à internação e provocam morte, têm ocorrido entre as pessoas que não foram imunizadas contra a Covid-19. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse que avalia novas medidas restritivas porque a quarta onda da pandemia atingiu o país com força total e a situação é dramática. Na Eslováquia, onde menos da metade da população se imunizou, os não vacinados passaram a enfrentar restrições essa semana. Eles estão proibidos de entrar em estabelecimentos comerciais não essenciais, como farmácias e supermercados. Mesmo com testes negativos para a Covid, o país tem a quarta maior taxa de infecção do mundo. E aqui no Brasil, a Fiocruz acompanha o possível recrudescimento da pandemia na Europa e na Ásia. O Observatório da Covid-19 da Fiocruz aponta que as mortes em decorrência da doença têm ocorrido mesmo nas localidades onde a cobertura vacinal é considerada satisfatória, mas especialmente entre as pessoas não vacinadas. Na última semana de outubro, a Europa e a Ásia foram responsáveis por mais da metade de todos os casos de Covid registrados no mundo inteiro e 48% das mortes. Se a tendência for mantida, essas regiões poderão registrar mais de 500 mil de mortes em decorrência da doença até fevereiro de 2022 e 43 países enfrentarão um novo colapso no sistema de saúde. A pesquisadora da Fiocruz destaca que a imunização só está completa quando o esquema vacinal estiver concluído, ou seja, com a aplicação das 2 doses da vacina. A diferença entre 1, 2 e 3 doses vacinais é muito grande. Não é uma coisa proporcional. Então, é muito importante que todo mundo saiba, não adianta receber uma dose só das vacinas que são de 2 doses. Mesmo atrasado, para aqueles que não foram tomar na data prevista, na data aprazada, vão agora. Não quer dizer que você perdeu tudo que tinha feito anteriormente, de modo algum. Então vá, compareça, tome a sua 2ª dose e no momento em que o calendário permitir pela sua idade, vá tomar a 3ª dose.
Enquanto isso, no Brasil, a tendência é de maior flexibilização. Pelo menos 3 capitais já desobrigaram o uso de máscaras em locais abertos: Brasília, Rio de Janeiro e Porto Velho. Além disso, muitas outras localidades autorizaram a volta de atividades não essenciais de lazer, como eventos culturais e jogos, inclusive com capacidade total de lotação. Hospitais públicos e particulares estão desmobilizando leitos para atendimento exclusivo da Covid por baixa ocupação. Tudo isso está associado ao avanço da vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. 10 estados já aplicam a dose de reforço ou terceira dose na população adulta, seguindo recomendação do Ministério da Saúde. O dia de vacinação contra a Covid-19 também foi realizado em várias localidades no fim de semana e o número de vacinados passou de 2 milhões, chegando a 302.557.000 na última segunda-feira. Em números absolutos, o Brasil está em 4º lugar na vacinação contra a Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. A pasta informa ainda que 73,3% da população está vacinada e a média móvel de mortes provocadas pela doença caiu em 91% desde o pico da pandemia em abril do ano passado. Mas especialistas alertam que, mesmo com índices positivos, o Brasil tem muito a aprender com o cenário atual na Europa e na Ásia. E recomendam que os cuidados individuais, como o uso de máscaras e distanciamento, sejam mantidos mesmo onde já houve flexibilização dessas regras. Apesar da gente estar vivendo um momento mais positivo desde abril de 2020, temos sim razões para nos preocupar. Então, grande parte da população ainda não tomou a segunda dose da vacina ou a terceira, a dose de reforço que já está disponível. Atualmente, a gente tem visto que na Europa, mesmo com um número grande de imunizados, até 85% da população vacinada em alguns países, a gente está tendo aí um recrudescimento da pandemia. Esse aumento ele se deve a alguns fatores, como, por exemplo, a retirada das medidas protetoras precocemente. Assim que eles atingiram um limiar satisfatório de imunizados, eles voltaram abruptamente para as atividades de aglomeração, retiraram máscaras em ambientes fechados, liberaram para festas, eventos, restaurantes e acabaram desrespeitando aquelas medidas de proteção, as medidas sanitárias. Então, para a gente no Brasil, a gente tem que ter isso como lição. A gente precisa manter ainda algumas ferramentas, ter muito cuidado com o nosso comportamento, manter essas medidas mesmo com a reabertura da economia. E a outra coisa é a questão da terceira dose. Fazer o reforço naqueles indivíduos que já têm mais de 5, 6 meses do esquema vacinal. Isso é importante. Em alguns países da Europa, eles não fizeram esse reforço e ainda estão discutindo. E a questão do inverno. No inverno, as pessoas acabam ficando em ambientes mais fechados. Então, a gente tem que observar, ver quais foram os problemas que eles tiveram lá, para a gente não cair nos mesmos erros. E aí eu acho que se a gente fizer a nossa parte de cautela, de observação, a gente pode ter uma situação melhor no futuro.